Olá, consciências empreendedoras do capital humano. Está no ar, Proseando com Marcos Terra. Hoje receberemos uma pessoa significativa que trabalha com as emoções, com a alfabetização emocional. E ela traz aquela proposta, um desafio para nós. Por quanto tempo seremos refém das nossas próprias emoções? Terapeuta Ileia Borba, especialista em programação neurolinguística e criadora do projeto Alfabetização Emocional. Gratidão aos voluntários e às empresas cidadãs que apoiam este programa. Como sabemos, uma andorinha só não faz verão, nem em Brasília e muito menos na China. Aos telespectadores que ainda não se inscreveram, dá aquela forcinha para nós, se inscreva, curta, compartilhe e ative o sininho, né, para que de fato esse programa fique conhecido e possa atender tantas pessoas, porque o nosso foco é o capital humano. E vamos que vamos! Ileia Borba. Marcos, Gratidão. eu que sou grata pela oportunidade de estar aqui com você. Falar de alfabetização emocional, experiência na PNL, quantos anos, quantas histórias. E aquela história, né? Será que realmente, como é que eu posso trabalhar para não me tornar refém de mim mesmo, das emoções? Né? Vamos lá. Como é que começa a contar a sua história? Por que você é apaixonada pela programação neurolinguística, apaixonado por emoções, apaixonada por lidar com pessoas? Marcos, a história é bem longa, né? Sou professora de formação, fiz formação em Direito, mas antes mesmo da minha formação em Direito, eu já comecei os estudos com programação neurolinguística. E foi exatamente no momento da minha vida onde houve uma reviravolta muito grande, né? Um grande tombo com uma empresa, com a parceira Nádia Gomide. A Nádia Gomide? Isso. E a partir daí eu comecei a observar o quanto eu gostava de trabalhar com pessoas, de ver o desenvolvimento de pessoas e de favorecer nesse crescimento, né? Nesse despertar do ser humano. E essa palavra despertar, né, isso me chamava muita atenção. Então eu comecei a trabalhar e fiz toda a formação em programação neurolinguística com a Valderez Ferreira, que é minha mestra, e depois terminei essa formação como trainer com o Jairo Mancilha, no Rio de Janeiro. Então foi uma longa jornada de formação. Mas a formação que a Valderez nos propiciou, ela tinha um cunho totalmente voltado para o trabalho terapêutico, né, de observar o ser humano, da riqueza que é o ser humano, né, e de toda a potencialidade que o ser humano tem, e de que nós somos uma possibilidade. Mas infelizmente nós ficamos reféns das nossas emoções limitantes. E não observamos o quanto de recursos internos nós temos para poder lidar com essas próprias emoções. Eu acho que, na realidade, a introdução de todo o teu envolvimento de estudar a psique humana já é uma pergunta do Fernando Teles, de Brasília. Fernando Teles, gratidão por colaborar conosco. E ele faz essa pergunta: por que o ser humano, salvo exceções, é refém das próprias emoções doentias? Então, já no útero materno, a gente já sofre impactos do externo, né? Quando nós estamos, antes mesmo da fecundação, a gente ali vê um espermatozoide maravilhoso fecundando o óvulo, né? Ele vem sem nenhuma limitação, ele não tem medo, ele não tem restrições, ele tem proatividade, ele tem liberdade, ele está com foco naquilo que ele quer, ele não para ficar esbarrando nos outros, né? Então ele tem vontade de viver, liberdade, determinação. Então ele está repleto de recursos para entrar naquele universo ali do óvulo e
aquela explosão da fecundação. Só que a partir do momento que é fecundado, a gente já começa a sentir o impacto do externo. O que a nossa mãezinha está vivendo, né? Se essa mãezinha ela vem de uma gestação onde o companheiro está ali, está apoiando, a família está apoiando, esse feto ele vai ser gerado num ambiente tranquilo, de paz, de harmonia. Né? E isso não quer dizer que essa mãezinha não vai ter medo, não vai ter, não vai sentir seus medos, suas angústias, suas ansiedades. Essas emoções que a mãezinha está sentindo, elas já se refletem também naquele feto ali. Ele não sabe nominar aquilo, mas algo não está legal, algo não está bom. Imagina se essa mãezinha ela foi rejeitada pelo companheiro, ou se essa gestação é fruto de uma violência, se a família não está apoiando aquela gestação, complexo. Se essa mãezinha está passando por um desemprego, por fome, por abandono. Então é bem complexo tudo isso, mas esse feto já está recebendo esse impacto do externo. E essas emoções que vêm da própria mãe, esse feto ele já recebe isso, esses impactos, e ele não sabe definir se é medo, se é angústia. Simplesmente a mãe, numa retração ali, o que ocorre? Diminui a irrigação sanguínea, o oxigênio. Esse bebê ele vai ter que achar um mecanismo de defesa ali para se defender. Então, naquele momento, aquele feto já registra uma sensação, uma bioquímica que ele vai buscar uma forma de se defender daquilo. Então, ao nascer, esse impacto do externo, ele se amplia, porque aí vem as crenças dos pais, as crenças dos avós, o ambiente que está vivendo. Consteliza tudo. Exato, e aí assim, aí vem a escolinha, aí vem os coleguinhas, aí vem a religião, aí vem o impacto. Todas as crenças e valores do externo começam a impactar. E aí, como eu já tenho uma memória celular de restrições, de emoções que eu não entendo, elas vão se identificando com outras experiências limitantes, que geram emoções limitantes, né? Porque que significados que eu estou dando? Porque a minha qualidade de vida é a qualidade das emoções que eu tenho. Sim. E essas emoções, elas significam exatamente, ela é de acordo com os significados que eu dou para aquelas emoções. Perfeito. Então, e isso é que vai me mostrar se eu estou apegado, se eu estou valorizando mais os recursos internos que eu tenho, ou se eu estou valorizando as emoções limitantes. Qual é o reforço que eu estou dando para isso? Perfeito. Vamos à segunda pergunta. Nos atendimentos terapêuticos, quais são as maiores queixas emocionais dos clientes? Rosa Maria de Brasília. Gratidão, Rosa Maria. Então, Rosa Maria e Marcos, é muito complexo, né? Nos consultórios a gente recebe uma vasta gama, mas o que eu venho percebendo mais são as limitações mesmo que as pessoas têm de o medo, a angústia, a insegurança, as relações, né? Os desafios que surgem com o trabalho, as diversas áreas da vida, não saber identificar cada parte que nós temos, né? A gente tem, e aí a gente pode chamar de parte, de papéis, de identidades, né? Que são o profissional, o filho, o pai, o irmão, o genro, né? O amigo. Todas essas partes estão dentro de você, né? O apresentador de televisão. Então, cada papel desse, se eu não sei diferenciar cada um deles, eu começo com grandes conflitos. E esses conflitos existenciais, esses conflitos emocionais, são as maiores queixas que a gente encontra, né, no ambiente terapêutico. Perfeito. E Leia, essa pergunta veio do interior de Minas, Dores do Indaiá, Minas Gerais.
Vanessa Santos. Vanessa Santos, gratidão e mais uma vez um abraço fraterno a todo o povo mineiro. Se trabalharmos as emoções das crianças ainda cedo, ensinando-as a lidar com algumas situações e emoções, poderíamos assim fazer com que elas fossem menos reféns do futuro? Sim, com certeza, né? É, na verdade, nós somos vítimas de vítimas. Se nós soubéssemos, né, fazer diferente, com certeza a gente teria feito. Se eu soubesse o que eu sei hoje para educar as minhas filhas, muita coisa eu teria feito diferente. E o que eu percebo muitas vezes é que nós repetimos padrões dos nossos pais. Então, como fazer para que as crianças não sejam reféns das suas emoções? E aí que vem a proposta da alfabetização emocional. Ótimo. Né? Que é realmente ensinar. Primeiro você vai perceber aquela emoção. Depois você vai entender que emoção que está e o que ela tá, qual é a mensagem que ela quer trazer. Por que ela está ali? E as crianças, elas trazem naturalmente suas emoções e muitas vezes os pais eles não sabem como lidar com aquilo, né? Com o medo, com a angústia, com a ansiedade, com a irritabilidade. E os pais não sabem como lidar. Tem um evento que aconteceu com os meus netos que eu achei que foi fantástico, que foi, a gente estava na fazenda do meu genro, dos pais dele, e as crianças estavam vendo o gado, né, comer o sal ali no coxo, e eles todos em cima da cerca, olhando os bezerrinhos e tudo. E dentro do gado ali, veio para o lado das crianças um bezerrinho, bem novinho. E esse bezerro foi encostando e foi chegando cada vez mais perto, porque eu acho que ele gostou da energia das crianças ali. E as crianças também encantadas com aquele bezerrinho. De repente, Marcos, a vaca veio de lá e veio para cima. Eu só catei os três e pulei para longe. Quando eu cheguei, e eles, vovó, eu tô morrendo de medo. Eu tô assustada. E eu virei e falei assim, vamos pegar esse medo e vamos jogar esse medo fora. Vovó, eu falei, vamos, vocês vão, vamos rosnar esse medo para fora. Vamos tirar daqui de dentro e jogar para fora aqui. E eles, e aí a Luísa, vovó, eu tirei. Opa, desculpa. Vovó, eu tirei o medo. E o Miguel veio correndo e falou, vovó, a Luísa tá pisando em cima do meu medo. Olha aí. Então, hoje a Luísa, né, e os outros viram quando tá com raiva ou com medo, eles, botar pra fora. Botar pra tá fora. Certo. Então, como é que eu lido com as emoções que meus filhos, né, que meu neto, que ele tá demonstrando ali? Então, é essa percepção que eu acho que é importante hoje, as pessoas estarem, como que eu posso lidar diferente? Como que eu posso perceber o processo que essa criança está passando e como que eu posso apoiar ela a ter uma inteligência emocional diante disso, a saber lidar com essa emoção? Com certeza. E quando você leva isso de uma forma mais leve, identificando o que aquela emoção está trazendo ali naquele momento para aquela criança, e você conseguir observar isso, que mensagem o que ele está querendo dizer com aquela emoção? E quando você leva a criança para observar isso, entender o que está acontecendo e achar uma alternativa criativa para sair daquilo, nós vamos criar cidadãos mais libertos emocionalmente, sabendo lidar com aquelas situações limitantes, sabendo lidar com aquelas emoções que os aprisionam. E está dentro da gente a capacidade de fazer isso, Marcos. Perfeito. Vamos aqui para uma pergunta de Brasília, Eleusa Carmo. Grande abraço, Eleusa. A pandemia está deixando as pessoas isoladas. Muitos idosos moram sozinhos e estão longe dos familiares. Boa parte com depressão e tendências ao suicídio. Muitos casais estão se digladiando, pois estão ficando quase 24 horas por dia, dividindo o mesmo espaço entre o lar e o trabalho. E aí, naturalmente, surge, né, violência física e emocional. A mídia não divulga isso, segundo a Eleusa. Mas conheço muitos casos de violência. Como trabalhar para que essas situações emocionais negativas com idosos ou com casais sejam melhor elaboradas e direcionadas emocionalmente? Então, gratidão, Eleusa. Gratidão, Eleusa. Boa pergunta. Então,
realmente a pandemia, ela é uma situação muito atípica. Ninguém se preparou, ninguém imaginou que nós fôssemos viver, né, isolados socialmente, mas tendo que estar 24 horas convivendo em família. Porque é muito prático, você levanta pela manhã, vai para o teu trabalho, tua esposa também vai para o trabalho, as crianças ficam ali ou com uma empregada, ou vão para a escolinha, né? O transporte escolar vem, pega a criança, leva para a escola, vocês acabam se vendo só no final do dia, e final de semana fica junto e está tudo muito bem. No entanto, ficar 24 horas, você tendo que assumir todas as atribuições dentro de casa, né? Você continua um profissional tendo que trabalhar em casa, mas ao mesmo tempo ser dona de casa, ter que cozinhar, lavar, passar, porque aí a funcionária não está indo. Enfim, todas as atribuições da casa, com toda a família ali dentro. Quantas pessoas em apartamentos pequenos, né? Onde a criança não pode sair. Meu neto, por exemplo, falava assim, mamãe, eu quero respirar. Então, nós não estávamos preparados para isso. Uma mudança radical. Sim, mas o mais importante, Marcos, é como eu observo os meus comportamentos dentro desse contexto. Se você observa que algo não está bem, porque nós ficamos em xeque com relação às nossas emoções confinadas. Porque nós chegamos a um momento, nesse isolamento, de começar a questionar. Casais que estavam à beira de separação, eles se aproximaram. Outros que mantinham uma aparência começaram a perceber que já não havia mais condições de estarem juntos. Outros exacerbaram a violência. Mas o que é mais importante? Aí é a responsabilidade de cada um. E principalmente de quem está observando e trazendo a consciência de que algo não vai bem. Como eu me posiciono diante disso? É muito importante o casal, a família, eles aproveitam. Nós estávamos muito preocupados no ter e no fazer, né? No fazer para ter. Para ter. E esse momento é o momento da gente começar a se voltar no ser. Como eu sou dentro das minhas relações. Perfeito. Muito bem, muito bom. A última pergunta veio também de Brasília, Fernando Teles. Gratidão, Fernando Teles. Como as redes sociais influenciam no descontrole emocional? Se influenciam, ainda coloca aqui ainda. O que ocorre? Nas redes sociais, se você não tiver um bom senso, né, e aí cabe a você observar, porque o projeto Alfabetização Emocional quer mostrar o quê? Você tem conhecimento, você conhece as emoções que te limitam, você conhece as emoções que te deixam aprisionados, e muitas vezes nas redes sociais, ao invés de você ter uma liberdade, né, de acesso, nós temos hoje, a gente tem uma gama de informações, mas você é responsável para escolher as emoções que você quer envolver. Exatamente. E quando eu entro adentro a qualidade da minha vida é a qualidade das emoções. E se eu já sou uma pessoa ansiosa e eu vou buscar informações que me provocam o aumento dessa ansiedade, realmente eu preciso disso? E que programa, o que eu posso olhar na rede social que vai me trazer um benefício maior? Agregar valores. Exato. Então, eu estou me responsabilizando pela minha qualidade de vida quando eu busco programas ou informações que só vão trazer uma má qualidade para a minha vida. Então, eu acho que o bom senso e a responsabilidade do que você está buscando na internet cabe a cada um. Nós sabemos, eu vejo hoje uma coisa muito triste, porque, por exemplo, crianças, os pais, tem crianças que estão brincando, vendo na internet outras crianças brincando. Elas não brincam mais. Elas ficam vendo crianças brincando. É complicado. Mas elas mesmas brincando, não elas estão não vivenciando. Pessoas que buscam informações e noticiários, né, que deprime, que provoca mais ainda a minha ira, a minha revolta, a minha raiva, a minha tristeza, que alimenta esses processos emocionais que aprisionam. Então, será que eu estou buscando realmente a liberdade emocional, a chave para me libertar emocionalmente? Ou eu estou buscando realmente
me aprisionar cada vez mais. Muito bem, muito bem. Vamos pedir a Dona Coruja. Dona Coruja, solta a imagem para nós. Olha, que imagem bonita. Que momento é esse, Leia? Então, esse momento é um momento meu de liberdade emocional. E essa criança? Com meu neto, o Miguel, né, meu primeiro neto. E, na verdade, os meus netos foram a grande chave que fez uma grande virada na minha vida. Né, que foram eles que me fizeram repensar. Eu vivi muito tempo em processos depressivos, em altos e baixos. Depois da perda do meu pai e também do meu esposo, eu entrei num processo muito, muito difícil, depressivo, muito intenso. E a depressão, para mim, hoje eu vejo ela como uma ponte, onde me levou realmente a descobrir que eu poderia apoiar pessoas. E sabendo já o que eu sabia da programação neurolinguística, né, do potencial humano que cada um tem, usando essas ferramentas comigo mesma, como eu poderia sair daquele processo e também apoiar outras pessoas a conseguirem essa liberdade emocional. E esse momento aí com o Miguel, correndo com ele, né, foi um dos momentos que eu venho vivendo na minha vida que é assim. Hoje eu busco, Marcos, e eu acho que todos nós deveríamos fazer isso, a ver a beleza de cada momento que a gente vive, de um pôr do sol, do nascer do sol, de uma criança brincando, de um bate-papo gostoso, assim, buscar emoções que realmente me salutares, libertam, emoções que nos deixam felizes, né? Emoções que trazem, que nos potencializam. E as crianças, os meus netos, eles trouxeram esse sabor diferente para a minha vida. Entende? E me deram força e energia para estar cada vez melhor emocionalmente. Porque a qualidade da minha vida é a qualidade das emoções que eu tenho. E a qualidade dessas emoções se dão pelo significado que eu dou para as experiências que eu vivo, para as histórias que eu vivo. Se eu dou um significado positivo ou negativo, isso vai refletir exatamente no tipo de emoção que eu vou alimentar. Exatamente. Eu fico percebendo, Ileia, tem um profissional que atende as pessoas que estão passando por quadros depressivos, mas esse profissional com todo o arcabouço de conhecimento, estudo de caso da academia, experiência com outros clientes, né, ou pessoas em estado depressivos e tudo, ele não passou pela experiência. O diferencial, por mais que ele ajude, e ajuda sim, com certeza, mas quando o profissional que é a sua pessoa que mergulhou nas profundezas, né, lá a Ileia com a Ileia mesmo, em contato com suas sombras, né, aí vem os netos que dá aquele, opa, vamos levantar, e você volta com muito mais gás, com uma experiência fantástica de atender um paciente ou um cliente, e tipo assim, eu te entendo, eu te compreendo, eu compreendo a tua dor, sim, porque já passei por isso. E isso, Marcos, quando a gente, é isso que eu falo, às vezes, eu cheguei a agradecer. Sim, abençoada crise, sim, abençoada crise. Agradecer esse processo porque ele me fez entender profundamente, não só a mim mesma, mas a muitas outras pessoas. Eu vejo às vezes colegas que falam assim, eu não gosto de atender pessoas depressivas, eu me sinto mal. Isso. Então assim, entender o universo que aquela pessoa está vivenciando ali, e dizer assim, vai se ocupar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas a pessoa ainda não está com aquela energia para. E muitas vezes ela ainda precisa ir mais fundo naquilo, naquela crise, para que ela perceba e sinta a necessidade do processo de transição para a transformação. Que é o renascimento da fênix, você morre psicologicamente, sim, e renasce de novo. E eu observava muito, teve momentos de chegar no processo daquela tristeza profunda, de ir a fundo. O Osho mesmo, ele fala assim, olha, vivencie, vá fundo na tristeza, mas não se torne entristecido. Muito bem. Então, permanecer no estado depressivo, permanecer naquela emoção limitante, isso é opcional. Sentir aquela dor ali, isso é inevitável, né? Porque você está naquele... Primeira coisa, a pessoa reconhecer que realmente precisa de apoio. Segundo,
ela saber que ela tem dentro de si todo o arcabouço necessário para sair daquele processo. E que com o apoio externo, ela pode alavancar isso e conseguir um caminho para a solução. E Leia, como que nós podemos trabalhar essa cultura errônea em relação aos homens? Porque algumas pessoas falam, depressão é frescura, é não sei o quê, o machismo muito forte, que homem não pode ter depressão, isso é para mulher, para pessoas fracas e tudo. E quantos homens estão doentes com depressão e nem sabem que estão com depressão e se sente até, de certa forma, coibido de falar que estão com depressão ou procurar ajuda por causa desse senso crítico, né, da massa, né, na massa coletiva, que não entende que depressão é uma doença. É um sintoma de algo, de um vazio que precisa ser trabalhado. Como a gente pode trabalhar esse processo dessa educação, principalmente para os homens? Então, né, Marcos, a gente fala e a gente observa o número de suicidas, né, masculinos que existe. É lógico que essas informações elas não são publicadas, né, até porque para não incentivar. Mas a gente observa que o homem nós criamos os nossos filhos com uma cultura muito machista, né? Homem não pode chorar, homem não pode sentir. Por que não? Sim. Por que não? É no choro que vem a nossa humanidade. Né? E assim, o choro ele é um alívio para aquilo que está me incomodando. Então a gente observa, na própria criação dos nossos filhos, a gente tem que observar isso. Como é que eu estou educando o meu filho? Como é que vai ser esse adulto lá na frente? Como é que ele vai lidar com as emoções dele? Então, infelizmente, nós temos essa cultura machista mesmo, né? E o homem não pode isso, não pode chorar, não pode demonstrar fraqueza, não pode demonstrar fragilidade. Ele pode sim, tá? E eu tenho clientes homens e que têm processos depressivos, ansiosos. E quando eles se deparam com isso, que eles trazem à tona a humanidade dele, que eles começam a olhar, encarar isso de frente, muito pode ser que algo está morrendo ali. Né? O suicídio é por quê? Por que a pessoa ela acaba provocando o suicídio? Porque tem algo morrendo e ela não sabe lidar com aquilo. Com isso. Perfeito. E aí, a forma mais... acabo logo com isso, porque isso resolve a minha vida. E não é bem assim. É complicado. E Leia, só para a gente fechar, olha que coisa fantástica essa entrevista, quantas informações e tudo. Eu me preocupo muito com nós enquanto profissionais de todas as áreas, que dedicamos tanto ao labor, né, de querer ajudar o próximo e tudo, papel de terapeuta, psicólogo, psicoterapeuta, professor. Cuidamos tanto dos outros e esquecemos de nós. De repente, a doença vem com tudo, nos joga na cama. Uhum. Esse cuidado que temos que ter, enquanto nós que lidamos com emoções, porque você atende quanto tipo de pessoas que trazem tantas emoções em desalinhos, e como nós precisamos estar, vamos dizer, harmonizado para que a gente não termine absorvendo de forma inconsciente toda essa carga de doenças emocionais, né? E daqui a pouco quem está doente é o profissional. Uhum. Como é que você lida com isso? Olha, Marcos, primeiro respeitando muito aquele processo que a pessoa está vivendo ali, mas sabendo claramente que aquele processo é dele. Eu estou ali como um profissional para apoiá-lo naquela caminhada, naquela jornada. Uhum. Entende? E, ao mesmo tempo, assim como eu oriento, né, eu apoio eles nesse sentido, o caminho é o corpo. Sempre mantendo um corpo saudável. Com uma alimentação saudável, né, com uma hidratação saudável, com sono. Principalmente sono. Sono. Dormir. Uma higiene para o sono, se preparar, porque aí, nesse momento, você está passando por um scanner onde tudo está sendo reformulado para um próximo dia. Então, é lógico que quem está num processo depressivo não está conseguindo dormir, mas busca, a resposta está no corpo, né? Movimente-se. Estou com vontade de ir para a cama, quero me jogar na cama, dá uma volta. Se você não consegue dar uma caminhada, vai até o portão, né? Dá uma olhada nas árvores, nos pássaros. Amanhã você dá mais um passo, anda mais uns 100 metros, 200. E aí você começa a movimentar o seu corpo, começa a trazer energia para o seu corpo. Daqui a pouco você vai dormir, porque você cansou o seu corpo. Né? E aí você vai se sentir mais fortalecido no dia seguinte. Então é um caminhar, não é nada milagroso, mas se existir uma vontade interna, imperiosa,
acontece. De dentro para fora. Já ouvi dizer de muitas pessoas, depressão não tem cura. Eu estou falando para você aqui, sou uma prova viva disso. Eu sei que eu sou uma vigilante, entende? Eu vigio os meus pensamentos. Eu vigio o foco daquilo que se eu estou focando no positivo, se eu estou focando no negativo. Eu estou atenta aos meus pensamentos, ao significado que eu dou para as vivências que eu tenho. Porque isso são disparadores emocionais. Então, vá para o corpo, durma bem, se alimente bem. O caminho é esse. Tá certo. Oh, que bom. Olha, Leia, uma pequena lembrancinha do programa Proseando com Marcos Terra. Lindo. Sinta-se merecedora por nos auxiliar, por nos ajudar, falando da sua rica experiência. É a canequinha. Que maravilha! O recheio eu levo para os netinhos, certo. Né? Marcos, parabéns. Eu sou uma admiradora do seu trabalho, acompanho há muito tempo. Desejo fortemente no meu coração e acredito que esse trabalho ele vai motivar a vida de muitas pessoas. E assim, é uma bênção que você faz. Obrigado. Gratidão. Vamos brindar aqui Grata o fechamento. pela oportunidade. E lembrando, né, Dona Coruja, está chegando o curso aí de alfabetização emocional, né? Aproveita e leva seus netos também para fazer o curso, começar a alfabetização desde pequeno com Ileia Borba. Ileia, gratidão e Marcos. Vamos que vamos!